Autoridade em Três Mundos. Autor Charles Capps. Todos os direitos reservados a Charles Capps, Capps Ministries e Harrison House. Ano de publicação 1982. Tradução, leitura e adaptação Tiago Samico, 2020. Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Todas as citações da Bíblia foram extraídas da versão Almeida Revista e Atualizada, e em caso de exceção, a versão usada será especificada. Capítulo 6. A Aliança de Abraão. Deus fez uma promessa a Abrão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Os Estados Unidos são abençoados hoje porque temos abençoado Israel. Qualquer nação que venha contra Israel será amaldiçoada. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Em Gênesis 14, há uma história de vários reis que vieram contra os reis de Sodoma e Gomorra, derrotaram-nos e tomaram Ló, sobrinho de Abrão, e sua família com todos os seus bens. Uma pessoa escapou e contou a Abrão o que havia acontecido. Abrão reuniu o povo de sua casa e foi atrás dos 5 reis. Ele tinha batalhão suficiente para recapturar tudo o que havia sido tomado e vencer a batalha contra os reis. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Gênesis 14, de 21 a 23. Abrão fez o compromisso com Deus: eu não tirarei nem mesmo a correia da sandália daquele homem, para que ele não diga que me enriqueceu. No capítulo 15, versículos 1 a 18, Deus falou com Abrão novamente. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. Então, em Gênesis 17, de 1 a 5, ele diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus estabeleceu uma aliança de sangue com Abrão no capítulo 15. As alianças de sangue são estabelecidas em todas as nações do mundo hoje, mesmo nas partes mais remotas da terra. As alianças de sangue vieram originalmente de Deus. Um pacto de sangue é o pacto mais forte que existe. Se alguém faz uma aliança de sangue com você, significa literalmente que o que ele tem é seu e o que você tem é dele. Até mesmo a sua vida, se o outro tiver necessidade dela. Eis o que Deus disse a Abraão: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 17, 4 e 5. O nome Abraão significa pai de uma grande multidão. Deus está dizendo: eu já fiz isso, eu já fiz de você um pai de muitas nações. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7. Repare o que Deus disse: estabeleci a minha aliança entre mim e ti. Em outras palavras, o pacto está de pé entre eu e você.
Se alguém chegar a mim ou a você, terá que lidar com esta aliança. Se eu quiser chegar até você, Abraão, terei que ir através desta aliança. Se você quiser chegar a mim, terá que vir através desta aliança. Em outras palavras, a aliança regulará como eu trato com você e como você trata comigo. Com isso, Deus estava estabelecendo um acesso legal à terra e dando a Abraão acesso a ele mesmo. Por meio dessa aliança, Abraão pôde obter o socorro, extrair sabedoria e a unção de Deus na terra, para que as obras do diabo pudessem ser destruídas. Deus disse a Abraão para se circuncidar. Este foi um selo da justiça da fé que teve. Romanos 4:11. Esta aliança deu a Deus o acesso legal na terra por meio de Abraão. Cada aliança que Deus fez foi se tornando mais forte. Até aquele momento, Deus estava em certa medida ainda do lado de fora olhando para dentro. Ele precisava de um acesso legal através do homem para que pudesse destruir as obras do diabo que estavam correndo soltas na terra. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre quando ele estava assentado à estrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Gênesis 18, 1 e 2. 2 desses homens eram anjos. Um, evidentemente, era o próprio Deus. Abraão era o caminho de entrada para Deus na terra. Deus tinha vindo falar sobre Sodoma e Gomorra com Abraão. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18, 16 e 18. O sobrinho de Abraão, Ló, estava em Sodoma, uma cidade que se tornara excessivamente pecaminosa e iníqua. Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, mas falou sobre isso com Abraão, uma vez que tinha uma aliança com ele. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Versículos 20 a 22. Abraão sabia que Ló estava na cidade, e, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Versículos 23 a 25. Deus disse: não, eu não a destruiria se encontrasse 50 justos. Versículo 26. Abraão era subordinado a Deus, mas Deus estava se aconselhando com Abraão. Ele começou com 50 pessoas justas e depois caiu para 10. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10? Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Versículos 32 e 33. Deus não destruiria os justos com os ímpios. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Gênesis 19, 1 e 2. Deus enviou os anjos para checar as coisas. Eles conheciam o propósito da missão. Ló imediatamente os reconheceu como anjos. Ele os levou para sua casa e disse: pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Gênesis 19, 2. Ló encontra favor. Havendo-os levado fora, disse um deles:
Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Versículos 17 a 21. Um homem justo teve poder com Deus e os anjos. Ló queria ir para outra cidade. Ele não queria passar a noite nas montanhas. Mais tarde descobrimos que Ló acabou deixando a cidade e indo para as montanhas para morar lá, mas ele não queria ir naquela noite. Ele disse: É só uma cidadezinha, não a destrua. Seu pedido foi concedido porque ele pediu. Veja, a autoridade ainda está com os homens justos. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Versículo 22. O anjo disse: Eu não posso fazer nada até você sair daqui. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão disse: Longe de ti, matares o justo com o ímpio, não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Podemos ver a autoridade da justiça que é pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3:6. A aliança provada. A aliança de sangue significava que o que era de Deus era de Abraão e o que era de Abraão era de Deus. Até mesmo suas vidas, se necessário, sem perguntas. Esta aliança foi de grande benefício para Abraão e para Deus. Foi tão forte que Deus jurou por si mesmo cumpri-la. Se Deus ou Abraão quebrassem a aliança, isso significaria a morte. Esta aliança era tão forte que Deus teve que pô-la à prova para garantir que era válida. Ele tinha que provar que Abraão era capaz de cumprir com a sua parte. Deus sabia que Satanás desafiaria a aliança se não fosse provada diante de todo o universo. Certamente Deus era capaz e estava disposto a desempenhar a sua parte, mas todo o universo tinha que saber que Abraão poderia e iria desempenhar a sua. Se Abraão falhasse, a aliança seria anulada. O filho prometido, Isaque, nascera de Abraão e Sara. Abraão estava usufruindo dos benefícios da aliança e tudo estava indo muito bem. Então, encontramos um estranho pedido de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis 22, 1-3. Ao ler isso, não conseguimos deixar de pensar em como Abraão deve ter se sentido subindo o monte. Ele tinha a madeira, o fogo, o cutelo. Então Isaque perguntou: Onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 7. Abraão fez uma das declarações mais proféticas já feitas quando respondeu a Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 8. Isso era exatamente o que Deus estava prestes a fazer, prover-se a si mesmo, Deus manifesto na carne, Jesus, para ser o sacrifício para sempre. Em obediência, Abraão amarrou seu filho e o colocou no altar. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos.
Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, de 10 a 13. Evidentemente, Abraão sabia que a aliança de sangue exigia algo dele, pois foi obediente ao que parecia um pedido irracional. Nenhuma vez ele hesitou em oferecer o seu único filho. Oh, como essas palavras imortais ressoam! Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe em Romanos 4:11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. 1 Coríntios 1:30 termina nos dizendo que Jesus é feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. A obediência de Abraão conquistou mais coisas para nós do que para ele. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Gênesis 22, 15 e 16. Deus estava dizendo a Abraão: você já fez? Como Abraão se dispôs a levantar a faca contra seu filho, Deus disse a ele: está recebido como feito. O que estava por trás da obediência de Abraão ao que parecia um pedido irracional? Deus mesmo ordenou: não matarás, Êxodo 20:13, mas disse a Abraão para oferecer o seu único filho como sacrifício? Naturalmente falando, isso simplesmente não fazia sentido. Tudo isso é tão abrangente que poucas pessoas entendem. Mas uma aliança de sangue foi feita, e uma aliança é um contrato que liga ambas as partes. Deus fez isto com um homem terreno. Deus sabia que Satanás desafiaria o que ele estava prestes a fazer, pois isso traria a redenção eterna ao homem. Antes de irmos mais longe com este assunto, gostaria de compartilhar um exemplo com você que o Senhor compartilhou comigo. Isso lhe ajudará a entender por que Deus fez aquele pedido a Abraão. Digamos que sua cidade esteja abrindo concorrência pública para a construção de um prédio de 10 milhões de dólares a partir das 10 horas da manhã da próxima segunda-feira. Um homem que tem dormido num trailer há vários dias lê o jornal local sobre a concorrência e diz: eu costumava construir casas? Acho que vou fazer uma oferta para esta concorrência. Mas em vez de orçar em 10 milhões de dólares, ele faz uma oferta de 2 milhões. Com certeza ele terá o menor preço, mas antes que a proposta seja escolhida, ele precisa provar que consegue cumprir a sua parte do contrato. Vão descobrir que ele dorme num trailer, que não tem vínculos, que não tem crédito e que não pode fornecer materiais. Em suma, ele não conseguirá executar o que concordou em fazer. Um contrato com ele é um documento inútil. Não poderia ser contado como oferta para a concorrência, porque o homem não tem capacidade para executar o contrato, para cumprir com a sua obrigação. Deus sabia que Satanás iria desafiá-lo sobre a legalidade de fazer tal aliança com o homem na terra. Satanás diria: o homem não é capaz de cumprir este contrato, é um acordo unilateral, é inválido. Abraão não vai avançar nisso, ele não vai dar a sua vida. Deus, em sua sabedoria, provou que Abraão era capaz e estava disposto a fazê-lo. O que Deus tinha em mente quando disse a Abraão: ofereça seu filho? Abraão profetizou sobre o sacrifício de Deus quando disse a Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus estava preparando o palco para a maior manifestação de amor que o mundo já conheceu. Deus estava dizendo: eu vou provar que a aliança que fiz com Abraão é legal. Eu vou provar de uma vez por todas que Abraão guardará a minha aliança. Então, ele exigiu que Abraão sacrificasse seu único filho. Deus não pediu a Abraão sua própria vida, ele pediu seu único filho, aquele que Deus disse que seria o herdeiro de tudo e em quem seria chamada a sua descendência, que na verdade é Jesus. Deus disse: jurei por mim mesmo, porquanto fizeste isso. Abraão desempenhou a sua parte muito bem. Deus considerou feito e na Suprema Corte do Universo consta como feito: Abraão deu seu filho. Hebreus 11, 17 a 19. Tornou-se um documento legal que na verdade serve de testemunha para Satanás e todos os demônios do inferno que Abraão entregou seu filho.
Deus provou que o documento é legal. A aliança de sangue que Deus fez com Abraão foi válida e permanecerá para sempre. Agora, Deus poderia dar seu filho pelo mundo. A obediência de Abraão ao oferecer seu filho tornou possível que Deus oferecesse o seu filho, Jesus, como eterno sacrifício pela redenção eterna. Os efeitos de longo alcance do que poderia ter acontecido abalam nossa imaginação. E se Abraão não tivesse validado esta aliança? E se ele tivesse dito: eu entregarei qualquer coisa exceto meu único filho? Se Abraão não tivesse dado Isaque, Deus não poderia ter entregado Jesus. A aliança teria sido anulada. Seria ilegal para Deus prover para si um cordeiro. A obediência de Abraão à aliança deu a Deus o acesso legal à terra para redimir o homem com seu filho, Jesus. Capítulo 7. A concepção milagrosa. Descobrimos que Deus e o homem estão trabalhando juntos para destruir o reino das trevas. É necessário que a autoridade terrena do homem caminhe junto com a habilidade de Deus para realizar o trabalho. Todo o universo deve ter suspirado de alívio no dia em que Abraão levantou a faca em direção a Isaque. A redenção de toda a humanidade repousava sobre sua obediência, e Deus fez um juramento que perdura para sempre. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque tu fizeste isso e não me negaste o teu filho, teu único filho, que em bênção te abençoarei e em multiplicação multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia na praia, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22, 16 e 17, versão King James. Você deve sublinhar em sua Bíblia: a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. Não sementes, mas semente, como um. Ele está falando de Jesus. Jesus é a semente. Se você é nascido de Deus, você é a semente de Abraão. Vamos notar uma passagem em Gênesis 24, 60. E abençoaram a Rebeca e lhe disseram: tu és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhões, e a tua semente possua a porta daqueles que os odeiam. Naqueles dias, se você possuísse o portão de qualquer cidade, essa cidade estaria sob seu controle. Isto é o que Deus estava dizendo. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Lembra quando Deus estava falando da maldição? Ele disse à serpente: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Gênesis 3,15. Então a profecia saiu de Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Não poderia ser a semente do homem, mas a semente de uma mulher. Por que Deus disse isso através de seu profeta? Por que Deus simplesmente não fez? Você vai descobrir ao estudar sua Bíblia que Deus nunca fez nada sem primeiro dizer. Isso foi centenas de anos antes que a profecia se cumprisse. É assim que a fé de Deus funciona. Deus formou os mundos com palavras. Ele estava formando aquilo e colocando em movimento, dizendo através do seu profeta: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A Bíblia nos diz que é impossível que Deus minta. Por quê? Porque ele libera fé suficiente em cada palavra que ele fala para fazê-la acontecer. A fé em cada palavra de Deus. Maria recebeu a palavra. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. A palavra se tornou carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus falou isto através do seu profeta Isaías, 750 anos antes de acontecer. Deus enviou um anjo para falar com Zacarias sobre sua esposa Isabel conceber e ter um filho. No verso 18, Zacarias disse ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Lucas 1,19.
Zacarias queria um sinal de que aquilo ia acontecer, exatamente como as pessoas da terra. Nós acreditamos no carteiro ou no cara do posto de gasolina, mas se Deus fala algo, dizemos: mostre-me um sinal. Deus, em sua sabedoria, sabia que tinha que calar a boca de Zacarias, ou ele estragaria todo o negócio. Quando Deus tratou com Abraão, ele apenas o renomeou para que toda vez que alguém chamasse seu nome, ele tivesse sua fé edificada. Abraão significa pai de muitas nações. Mas e quanto a Zacarias? Deus teve que fechar a boca dele. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas 1:20. Quando tudo se cumpriu, Zacarias recuperou a voz. Alguns de nós estaríamos melhores se perdêssemos a voz até que as situações com as quais estamos envolvidos se resolvessem. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas 1:26-31. A palavra eis significa olhe. Olhar para quê? Olhe para o quadro que vou pintar com palavras. Eis que conceberás. A mulher não tem semente, o homem carrega a semente. Tu conceberás em teu ventre, disse o anjo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será chamado grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lucas 1:31-34. Maria não duvidou que aquilo iria acontecer. Ela só queria saber como. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Versículo 35. O grego se refere a isto como uma nuvem ou a presença de Deus. Lembre-se, João 1:1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne? A palavra? Há pessoas hoje que dizem que isso não poderia ter acontecido. Elas tentam ver estritamente pelo lado biológico, quando o fato foi espiritual e biológico. Foi a palavra que foi concebida no ventre dela. Foi um ato da fé divina que causou a concepção milagrosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O grego literal afirma: é possível para Deus realizar todas as suas declarações. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Versículo 38. Jesus nos diz como o tipo de fé de Deus funciona em Marcos 11:23. Todo aquele que disser e não duvidar no seu coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo o que disser. Versão King James. Deus encontrou uma mulher que disse: Eis, ou seja, veja, que você a encontrou. Você a achou. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Conforme os sentimentos? Não, conforme a tua palavra. A palavra era Deus e Jesus, a palavra feita carne. Foi a palavra que se fez carne. Maria concebeu a palavra de Deus em seu coração, depois foi à casa de Isabel e lhe disse: Me fez grandes coisas. Lucas 1:49. Como ela sabia?
porque o anjo do Senhor lhe havia dito e ela recebeu aquela palavra. Você acha que ela sentiu algo diferente? Não. Você acha que ela ficou com uma aparência diferente? Não. Qual foi a evidência? Fé e as palavras dela. Me fez grandes coisas. A palavra disse que ela estava cheia do Espírito Santo e ela começou a profetizar. Ela havia concebido a palavra de Deus em seu espírito. Eis o que o Espírito de Deus me disse sobre esta situação. Maria concebeu a palavra enviada a ela pelo anjo, a palavra de Deus, e a concebeu no ventre do seu espírito. Uma vez concebida em seu espírito, ela se manifestou em seu corpo físico. Ela recebeu e concebeu a palavra de Deus em seu espírito. Se ela dissesse, esqueça, não vai funcionar, Deus teria que encontrar outra mulher. Mas observe as palavras de Maria. Me fez grandes coisas. Ela aceitou a palavra de Deus. Ela creu na palavra de Deus. Teólogos dizem que possivelmente isso não tenha acontecido porque querem colocar a questão no reino biológico. A Bíblia não disse que ela concebeu de outra maneira. Disse, o Verbo se fez carne. João 1,14. O embrião no ventre de Maria não era outra coisa senão a pura palavra de Deus, e se fez carne por si só. A palavra de Deus, Jesus Cristo, nasceu na terra. A palavra viva de Deus, Jesus, era a palavra personificada, a palavra de Deus em forma carnal. E como isso aconteceu? Uma mulher ousou crer e dizer que ela era a mulher certa. Sim, eu acredito em você. Aqui está a serva do Senhor. O Senhor me disse, minha palavra fará com que as pessoas sejam curadas e cheias do Espírito Santo, da mesma forma que a concepção milagrosa aconteceu. Qualquer crente pode conceber minha palavra no tocante à cura em seus espíritos, e a cura se manifestará em seus corpos físicos. Eles podem conceber a minha palavra a respeito da prosperidade das finanças, e a prosperidade se manifestará em seus negócios. Se eles conceberem a minha palavra a respeito do batismo no Espírito Santo, ela se manifestará em seus espíritos. Peça e você receberá. Busque e você achará. Bata e lhe será aberto. Todo aquele que pede, recebe. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quando os crentes receberem a minha palavra em seus espíritos, ela se manifestará em seus corpos físicos. Qualquer crente pode conceber a palavra de Deus e dizer, vejam, eu sou a pessoa que as pisaduras dele curaram. A concepção milagrosa veio através da fé do tipo de Deus. A fé de Deus se levantou no coração de Maria e ela recebeu a palavra. Ela a concebeu em seu espírito e isto se manifestou em seu corpo físico. O embrião no ventre de Maria era a palavra de Deus. Eu disse ao Senhor, eu quero que você me dê mais algumas referências a esse respeito, porque a sua palavra diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabelece. Mateus 18,16. Ele trouxe à minha atenção 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente incorruptível. A palavra é uma semente incorruptível. A semente que a mulher concebeu foi a semente incorruptível. Quando Deus profetizou sobre Eva em Gênesis 3, ela não tinha a semente, mas Deus disse a semente da mulher, versão King James. A semente que Maria recebeu foi a palavra. A semente incorruptível que vive e permanece para sempre, fez-se carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é a semente incorruptível. Jesus Cristo nasceu de uma virgem por meio da concepção milagrosa da fé, o tipo de fé de Deus. Ele nasceu da eterna palavra, não havia morte nele. A razão pela qual ele teve que nascer de uma virgem foi porque a linhagem segue o pai. Nos dias do Antigo Testamento, toda a herança seguia o pai. A vida da carne está no sangue, Levítico 17:11. Se a vida da carne está no sangue, a morte da carne também está no sangue. Por Adão ter pecado, todo filho nascido de Adão agora tem vida e morte em sua corrente sanguínea. Com o passar do tempo, ele morre,
mas Jesus disse: ninguém toma a minha vida. Jesus Cristo foi um homem ungido com o Espírito Santo. Alguém disse: eu não entendo por que Jesus teve que nascer na terra. Por que Deus não desceu aqui e destruiu o diabo? Ele não podia fazer isso. Era ilegal porque Deus dera o domínio sobre a terra ao homem. Jesus teve que vir na forma de um homem, com o corpo do homem, com os sentimentos e habilidades de um homem. Ele teve que se aproximar do diabo como um homem. Isto tornou perfeitamente legal para Jesus destruir as obras do diabo. As palavras imortais de Jesus foram ouvidas em todo o universo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Lucas 4,18. A palavra realmente se tornou carne através da concepção milagrosa. A necessidade do nascimento virginal. Toda pessoa nascida depois que Adão pecou nasce em pecado. Eles têm a natureza de seu padrasto ilegítimo, Satanás. Jesus não tinha pai terreno. Ele nasceu de uma mulher. Isto é o que faz do nascimento virginal uma obrigação. A linhagem segue o pai. A ciência médica descobriu que, sob condições normais de parto, nenhuma gota de sangue passa da mãe para a criança. Eles pensaram durante anos que a mãe fornecia do seu sangue para a criança, mas hoje sabem que isto não é assim. O tipo sanguíneo da criança é resultado da união dos dois. O embrião formado no ventre de Maria era a palavra de Deus. Portanto, produziu um sangue puro, cheio de vida. Deus era o Pai. Jesus estava na terra, nascido de uma virgem, com o sangue de Deus em suas veias. A Bíblia o chama de o último Adão. Se ele tivesse um pai terreno, ele teria tido a morte em seu sangue. O homem nasce com vida e morte nele. Mas o sangue de Jesus não foi poluído. Não havia morte nele. Ouça as declarações de Jesus. Nenhum homem toma de minha vida, mas eu a dou de mim mesmo. João 10,18. O príncipe deste mundo, Satanás, vem e nada tem em mim. João 14,30. As pessoas tentaram matar Jesus várias vezes, mas não conseguiram. Não havia morte nele, não havia pecado nele. Ele estava cheio de amor. Jesus nasceu de uma mulher, mas o sangue de Deus fluiu em suas veias. Tinha que ser assim, ou ele não poderia ter sido o sacrifício supremo. O sacrifício tinha que ser um homem perfeito. Ele tinha a vida de Deus fluindo nele, e ele entregou isto como uma oferta pelo pecado para o mundo. Se Jesus não tivesse nascido de uma virgem, você ainda estaria em seus pecados. Tinha que ser assim, ou a redenção nunca poderia se tornar uma realidade. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. A Bíblia ampliada afirma: a razão pela qual o Filho de Deus se manifestou visível foi desfazer, destruir, desligar e dissolver as obras que o diabo fez. Jesus foi enviado para restaurar o homem à sua devida piedade. Aos 12 anos de idade, Jesus surpreendeu os líderes religiosos com o seu conhecimento da lei. Aqui temos, de fato, a aliança da parte de Deus que se tornara um sacrifício. Em Lucas capítulo 3, João estava batizando. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, 15 e 16. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José. Lucas 3, 21 a 23. Sabemos que Jesus não era filho de José, ele era filho de Deus.
A maioria dos ensinamentos religiosos hoje diz que Jesus curou os enfermos para provar que ele era o Filho de Deus. Você percebe que Jesus tinha 30 anos de idade quando foi batizado? Até aquele momento ele não havia curado uma pessoa sequer. Ele não havia ressuscitado ninguém dos mortos. Ele não havia feito nenhum milagre, nenhum sequer. Certamente, ele era tanto o Filho de Deus aos 29 anos quanto aos 30 anos. A verdadeira razão pela qual Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos e expulsou os demônios foi porque ele havia sido ungido com o Espírito Santo para destruir as obras do diabo. Jesus não curou os doentes por causa do seu poder divino. Ele era o Filho de Deus, ele era divindade, mas quando veio à Terra, ele se despojou do seu poder divino. Ele não usou nenhum poder inerente a ele como Filho de Deus para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios ou destruir as obras do diabo. Deus ungiu Jesus. Observe que foi depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma corpórea como uma pomba, que ele começou a curar os enfermos, expulsar demônios e realizar milagres. Encontramos este relato em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder de cura. Esta passagem diz que a opressão, doença e enfermidade são do maligno, o diabo. O poder que Jesus usou em seu ministério não foi algo que ele trouxe do céu consigo. Não era o poder ao qual ele tinha direito como sendo filho de Deus. A Bíblia diz que Deus o ungiu. Se Jesus tivesse curado os doentes por causa do seu poder divino, para que Deus o ungiria? Ele era Deus manifestado na carne? Onde se iria conseguir uma unção superior à de Deus? Foi por causa da unção de Deus que Jesus curou os doentes. Jesus veio à terra como homem. Ele não tomou a natureza dos anjos nem a natureza de Deus em seu poder divino. Ele assumiu a natureza do homem. Jesus se tornou homem. Ele afirmava continuamente: "Eu sou o Filho do Homem." Houve várias ocasiões em que ele se referiu a si mesmo como sendo o Filho de Deus, mas nelas ele simplesmente estava se referindo à ocasião onde dissera: "Eu e meu Pai somos um, e vocês vão me apedrejar porque eu disse que sou o Filho de Deus?" Jesus estava aqui com autoridade legal na terra como homem. Ele teve que ser ungido com o Espírito Santo para curar os enfermos. Ele estava na terra sem pecado. Poderia operar perfeitamente sob a antiga aliança, a aliança abraâmica. De fato, a promessa não foi apenas para Abraão, mas para Abraão e sua semente. Abraão foi capaz de operar nela enquanto esteve na terra até a semente chegar. Perceba, não sementes, como muitos, mas semente, como uma. E esta semente é Cristo. Abraão simplesmente reteve esta promessa até que a semente veio. Jesus nasceu de uma virgem. Ele veio à terra com o sangue de Deus fluindo em suas veias. Jesus foi um espécime perfeito da humanidade e ele chamou a si mesmo de o Filho do Homem, o último Adão. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15, 45 a 47. Jesus foi chamado o último Adão. Ele foi feito um espírito vivificante. Muitas vezes, quando Jesus curava os enfermos, ele dizia: "Olha, não digas nada a ninguém." Se ele estivesse tentando provar que era o Filho de Deus curando os enfermos, ele teria dito: "Vá dizer a todos que eu sou o Filho de Deus." Jesus foi chamado de o Filho do Homem. A Bíblia diz que veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Ele ainda será o Filho do Homem quando voltar. Jesus se identifica com o homem. Ele veio à terra para operar como homem ungido com o Espírito Santo. Pelo fato de estar na terra como homem, ele pôde legalmente destruir as obras do diabo.
Satanás não sabia quem era Jesus até o dia em que o Espírito Santo veio sobre ele. De fato, você descobrirá que João Batista começou a ter dúvidas também. Quando João foi colocado na prisão, ele enviou 2 pessoas para perguntarem a Jesus se ele era aquele que estava para vir ou haveriam de esperar outro. Jesus nem respondeu à pergunta de João. Ele simplesmente disse: "Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho." Lucas 7, 19 e 22. A tentação de Jesus. Jesus encontrou Satanás no Monte da Tentação no poder do Espírito. Aqui temos o Filho do Homem em sua autoridade. Depois que jejuou 40 dias, disse-lhe então o diabo: "Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão." Mas Jesus lhe respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Lucas 4, 3 e 4. Jesus simplesmente citou o que Deus havia dito. Ele não se envolveria no que parecia ser ou poderia ser. Ele apenas citou a palavra de Deus. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: "Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser." Versículos 5 e 6. Evidentemente, Satanás sabia que Jesus havia vindo para restaurar o homem. Satanás não entendeu tudo porque é espiritualmente morto, mas ele tinha uma ideia geral do que Jesus ia fazer com ele. Ele estava dizendo: "Eu te devolvo a autoridade se você me adorar." Mas Jesus lhe respondeu: "Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto." Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: "Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo." Versículos 8 e 9. Aqui estava a chance de Jesus provar que ele era o Filho de Deus, mas não foi isso que ele veio fazer. Jesus veio para desfazer, destruir, desligar e dissolver as obras do diabo. Ele não veio para provar que era o Filho de Deus. Jesus não precisava provar nada. O tempo provaria isto. Satanás desafiou Jesus: "Se és o Filho de Deus." Observe que o próprio Satanás começou a citar as Escrituras. O diabo conhece algumas Escrituras, mas ele as cita fora do contexto. Porque está escrito: "Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra." Lucas 4, 10 e 11. Perceba, ele citou bem as Escrituras, mas as tirou do contexto. Respondeu-lhe Jesus: "Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus." Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lucas 4, 12 e 13. Jesus falou 2 palavras que abalaram o reino de Satanás de forma irreparável. Está escrito.